João abriu a porta do apartamento que compartilhava com Miguel e encontrou uma cena que o congelou. Miguel, seu companheiro de 3 anos, beijando passionately outro homem na sala de estar, com roupas espalhadas pelo chão como confetes de uma festa proibida. O choque foi como um soco no estômago, mas o que veio em seguida foi pior. Miguel, ao ser confrontado, não negou, mas revelou que o affaire durava meses, forçando João a questionar toda a sua vida construída em segredo. Aquela noite, em vez de explodir em raiva, João saiu correndo para as ruas estreitas do bairro Alto, onde o fado ecoava como um lamento, e ali, sozinho, começou a reviver o caminho que os levara até ali. João tinha 25 anos quando conheceu Miguel. Filho de uma família conservadora de Porto, ele crescera sob o peso das expectativas, estudar engenharia, casar com uma boa moça católica, perpetuar o nome da família. Mas no fundo, João sempre soubera que algo nele era diferente. Aos 18, durante a universidade em Lisboa, ele começou a explorar sua identidade em bares discretos, longe dos olhos vigilantes dos pais. Miguel, com 28 anos na época, era um artista gráfico freelancer, livre como o vento que soprava do Atlântico. Eles se encontraram em uma exposição de arte no Chiado, onde Miguel expunha suas obras inspiradas na Revolução dos Cravos. O clique foi imediato, conversas profundas sobre liberdade, sociedade e o fardo de ser gay em uma Portugal ainda marcada pelo catolicismo tradicional. Nos primeiros meses, o relacionamento foi um oásis. Eles passeavam de mãos dadas pelas praias de Cascais, rindo das ondas que molhavam seus pés, ou cozinhavam juntos no pequeno apartamento alugado em Alfama, com vistas para o Tejo. Mas as rachaduras começaram a aparecer. A família de João, especialmente sua mãe devota, pressionava por visitas e questionava por que ele não trazia namoradas para casa. Você precisa pensar no futuro, filho, dizia ela ao telefone, com voz carregada de preocupação velada. João mentia, inventava desculpas, mas cada ligação era uma facada em sua consciência. Miguel, por outro lado, era mais aberto. Seus pais, liberais de Lisboa, sabiam e aceitavam, mas isso só aumentava a tensão entre o casal. Porque você não conta para eles. Somos adultos, João, Miguel argumentava, mas João temia a rejeição, o escândalo que poderia destruir sua carreira incipiente como engenheiro em uma firma conservadora. A traição de Miguel não veio do nada. Meses antes, durante uma briga feia, Miguel havia confessado se sentir sufocado pelo segredo. Eu amo você, mas viver assim é como estar em uma prisão. Eu preciso de ar, dissera ele, olhos cheios de frustração. João prometera mudar, mas o medo o paralisava. Agora, correndo pelas ruas, ele se dava conta de que sua inação havia custado caro. Parou em um banco à beira do rio, o coração acelerado, e ligou para o irmão mais velho, Pedro, o único que suspeitava de algo. Preciso falar com alguém, murmurou João, voz trêmula. Pedro, um advogado casado e pai de família, ouviu em silêncio e então disse, venha para casa amanhã. Mas pense bem no que vai dizer aos pais. Aquela decisão impulsiva seria o catalisador para uma série de confrontos que abalariam todos. No dia seguinte, João pegou o trem para o Porto, deixando Miguel para trás com uma mensagem curta, preciso de espaço. A viagem foi um turbilhão de memórias, o primeiro beijo em uma noite chuvosa, as promessas de eternidade sussurradas ao amanhecer. Chegando à casa dos pais, uma moradia antiga no centro histórico, ele foi recebido com abraços quentes, mas notou o olhar inquisidor da mãe. Durante o jantar, o inevitável veio à tona. Por que você parece tão abatido, filho? Perguntou o pai, um comerciante aposentado. João hesitou, mas as palavras saíram como um rio represado. Eu sou gay, e meu namorado me traiu. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado pelo prato que a mãe deixou cair no chão. O pai se levantou, rosto vermelho de raiva. Isso é uma piada. Em nossa família. Você nos envergonha. A mãe chorava, murmurando orações. Pedro interveio, tentando acalmar, mas o dano estava feito. João passou a noite no sofá, sentindo o peso da rejeição como uma âncora. De volta a Lisboa, Miguel tentava se explicar. Mensagens inundavam o telefone de João. Foi um erro, eu estava perdido. Por favor, volte. Mas João, ferido, ignorava. Em vez disso, ele se jogou no trabalho, longas horas na firma onde colegas faziam piadas homofóbicas sem saber de sua orientação. Uma noite, em um bar gay no Príncipe Real, ele encontrou um antigo amigo de universidade, Tiago, que o ouviu desabafar. Você merece melhor, disse Tiago, tocando sua mão. Por um momento, João considerou uma vingança, mas recuou, não era quem ele era. Em casa, sozinho, ele refletia sobre as escolhas, esconder-se para sempre ou enfrentar o mundo. A sociedade portuguesa, apesar dos avanços como o casamento gay legalizado em 2010, ainda carregava estigmas, especialmente em círculos conservadores. João se sentia dividido entre o amor por Miguel e o dever para com a família.
A tensão escalava quando Miguel apareceu no trabalho de João, implorando por uma conversa. Eu traí porque me sentia invisível no seu mundo, confessou Miguel, lágrimas nos olhos. João, coração partido, admitiu sua culpa. Eu te prendi no armário comigo. Eles conversaram por horas em um café próximo, reavaliando o relacionamento. Mas uma ligação da mãe interrompeu. Seu pai teve um ataque cardíaco. Venha agora. O pânico tomou conta. João correu para o hospital no Porto, onde encontrou a família reunida. O pai, fraco na cama, olhou para ele e disse: Eu não entendo, mas você é meu filho. Aquelas palavras, misturadas com dor, foram um raio de esperança em meio ao caos. Miguel, sabendo da notícia, seguiu João, oferecendo apoio silencioso do lado de fora. A crise familiar forçava decisões. João escolheria reconciliação ou ruptura. No hospital do Porto, o ar cheirava a desinfetante e ansiedade. João sentou ao lado da cama do pai, segurando sua mão trêmula, enquanto a mãe rezava o terço em voz baixa. O ataque cardíaco fora leve, mas o médico alertara para o estresse como fator. Foi o choque, sussurrou a mãe, olhos acusadores em João. Ele se sentiu culpado, como se sua confissão tivesse sido o gatilho. Pedro, sempre o mediador, puxou João para o corredor. Eles precisam de tempo. Mas você fez o certo em contar. Miguel esperava lá fora, no carro, respeitando o espaço familiar. Quando João saiu, exausto, Miguel o abraçou. Eu estou aqui, não importa o quê. Naquela noite, em um hotel próximo, eles conversaram sobre o futuro, mas a traição ainda pairava como uma sombra. De volta a Lisboa dias depois, com o pai se recuperando, João enfrentava o dilema ético: perdoar Miguel ou seguir em frente. A sociedade ao redor não ajudava. No trabalho, rumores começaram após a visita de Miguel, colegas cochichavam, o chefe o olhava diferente. Em Portugal, ainda há preconceito velado, pensou João, recordando notícias de discriminação em empregos. Ele decidiu confrontar. Em uma reunião, anunciou sua orientação, desafiando olhares. Alguns aplaudiram, outros se calaram. Mas o preço veio: promoções adiadas, isolamento sutil. Miguel, por sua vez, lutava com sua própria culpa. Ele terminara o affaire, mas o outro homem, um colega de arte chamado Luís, não aceitava. Luís enviava mensagens ameaçadoras, prometendo expor tudo nas redes sociais. Se eu não posso ter você, ninguém terá, escreveu ele. Miguel escondeu de João, temendo piorar as coisas, mas isso só aumentava sua angústia interna. Uma noite, em um jantar com amigos comuns, a tensão explodiu. Um amigo bêbado mencionou o affaire, e João, surpreso, confrontou Miguel na frente de todos. Você ainda fala com ele, gritou João. Miguel negou, mas a mentira foi desmascarada quando o telefone tocou com uma mensagem de Luís. A traição se renovava, agora com segredos. Amigos intervieram, mas o dano era irreversível. João saiu furioso, vagando pelas ruas de Belém, onde os pastéis de nata cheiravam a conforto ilusório. Ali, ele refletiu sobre as escolhas morais: perdoar era fraqueza ou força. A pressão social o empurrava para o conformismo, mas seu coração clamava por autenticidade. Miguel, sozinho em casa, chorava, sabendo que sua indecisão custara caro. Ele decidiu enfrentar Luís, marcando um encontro em um café no Rossio. Acabou, disse Miguel firmemente. Luís riu. Você acha que pode me descartar? Eu sei tudo sobre o seu namoradinho enrustido. A ameaça pairava, forçando Miguel a uma decisão drástica: envolver a polícia ou pagar o preço do silêncio. João, enquanto isso, recebia uma ligação da mãe. Seu pai quer falar com você. No telefone, o pai, voz fraca, disse: Eu pensei muito. Não aprovo, mas não quero perder meu filho. Era um passo, mas condicional. Traga esse Miguel para conhecermos, mas discretamente. João hesitou. Expor Miguel à família conservadora era risco. Ele contou a Miguel, que aceitou, vendo como chance de redenção. A viagem ao Porto foi tensa, como uma corda bamba. Na casa, a recepção foi fria, a mãe evitou olhares, o pai perguntou sobre o trabalho de Miguel como se fosse um interrogatório. Durante o jantar, Pedro quebrou o gelo com histórias de infância, mas a mãe explodiu: isso vai contra tudo que acreditamos. A igreja condena. Miguel defendeu: o amor não é pecado. O debate acalorado revelou fissuras, a mãe citava a Bíblia, João argumentava por igualdade. O pai, exausto, pediu paz. Naquela noite, João e Miguel dormiram em quartos separados, respeitando as regras da casa, mas o distanciamento emocional crescia. De manhã, uma surpresa: o pai chamou João para uma caminhada pelo Douro. Eu vi casais como vocês em Lisboa, mas nunca pensei no meu filho, confessou. Dói, mas eu te amo.
Lágrimas rolaram, um abraço selou uma trégua frágil. Mas ao voltar, Miguel recebeu uma mensagem de Luís, fotos íntimas vazadas online, com tags para amigos e família de ambos. O pânico se instalou. João viu primeiro, no trabalho, colegas rindo de memes. A humilhação foi pública, o preço da traição agora cobrado de todos. Miguel admitiu não ter lidado com Luís adequadamente. Eu errei de novo, chorou. João, furioso, questionou tudo, vale a pena lutar por nós. A sociedade julgava, a família se distanciava mais. Miguel, desesperado, foi à polícia relatar assédio, mas o dano estava feito. Amigos se afastavam, empregos tremiam. Naquela crise, eles tiveram que escolher, unir-se contra o mundo ou se render ao caos. O vazamento das fotos foi como uma bomba em Lisboa. João acordou com notificações, redes sociais fervendo, comentários odiosos misturados com apoio tímido. Como isso aconteceu? Perguntou a si mesmo, coração acelerado. Miguel, ao lado, explicou o confronto com Luís, que revidara com vingança digital. Eu devia ter-te contado antes, admitiu Miguel, voz quebrada. João, em vez de explodir, sentiu uma clareza fria. Isso era o custo de viver autenticamente em uma sociedade ainda dividida. Ele ligou para o trabalho, pedindo folga, mas o chefe sugeriu pensar no futuro da firma. Demissão velada. A família no Porto soube pelo irmão. Pedro avisou, mãe está em choque novamente. O pai, recuperando, mandou mensagem, seja forte, filho. Mas a mãe silenciou, um abismo crescendo. Miguel e João foram à esquadra da polícia em Lisboa, relatando o cyberbullying. O agente, simpático mas burocrático, prometeu investigar. Casos assim são comuns, mas demoram. Enquanto esperavam, eles discutiram o relacionamento em um banco no Jardim da Estrela. Eu te traí porque me sentia preso, mas agora vejo que o problema era eu, confessou Miguel. João refletiu, e eu te prendi com o meu medo. Mas e agora? Com tudo exposto. A decisão veio, lutar juntos. Eles deletaram perfis sociais, buscando privacidade. Mas Luís não parava, ligações anônimas, ameaças. Miguel, atormentado pela culpa, considerou se afastar, talvez seja melhor eu ir embora, para te proteger. João recusou, não, isso nos quebra mais. A união forjada na adversidade era tênue, mas real. No trabalho, João enfrentou o preconceito de frente. Colegas evitavam, mas uma amiga, Ana, o apoiou, você é corajoso. Inspirado, ele procurou uma ONG LGBT em Lisboa, o ILGA Portugal, para orientação. Lá, ouviu histórias semelhantes, famílias rejeitadoras, sociedade hipócrita. Portugal progrediu, mas o interior ainda resiste, disse o conselheiro. João se voluntariou, canalizando a dor em ação. Miguel, paralelamente, perdeu clientes freelances por causa do escândalo. Arte é liberdade, mas escândalos vendem mal, lamentou. Ele pintou uma série sobre identidade, vendendo em galerias alternativas. O dinheiro escasso forçava escolhas, vender o apartamento. Mas o laço entre eles se fortalecia nas noites de conversa profunda, questionando moralidades. Trair foi errado, mas esconder também, debateu João. Miguel concordou, pagamos o preço juntos. Uma reviravolta veio quando a mãe de João ligou, voz trêmula, vi as notícias. Isso é humilhante. João esperava rejeição, mas ela surpreendeu, venha para casa. Precisamos falar. A viagem ao Porto foi carregada de expectativa. Na casa, a mãe, olhos vermelhos, confessou, eu cresci com a igreja dizendo que é pecado, mas ver você sofrer. Eu te amo mais que dogmas. O pai assentiu, vamos tentar entender. Miguel foi convidado, e pela primeira vez, sentaram como família. Conversas difíceis, sobre fé, amor, sociedade. A mãe questionou Miguel sobre a traição, como você pôde? Ele respondeu honestamente, errei, mas aprendi. A aceitação não foi imediata, mas um começo. Pedro sorriu, isso é progresso. Mas fora dali, Luís foi preso por assédio cibernético, graças a evidências. Alívio, mas cicatrizes permaneciam. Com o escândalo arrefecendo, João e Miguel reconstruíam. João trocou de emprego por uma firma inclusiva em Sintra, onde sua orientação era valorizada. Miguel ganhou exposição com suas pinturas, transformando dor em arte. Mas tensões internas persistiam, João sonhava com casamento, Miguel temia compromisso após o erro. Em uma viagem a Faro, no Algarve, eles confrontaram, quero casar, mas e se você trair de novo? Perguntou João. Miguel jurou, nunca mais. Mas você confia. A dúvida era o preço da traição. Eles decidiram terapia de casal,
em Lisboa, onde exploraram conflitos, pressão familiar, estigmas sociais. O terapeuta alertou: amor requer escolhas diárias. Aos poucos, curavam, mas uma nova ameaça surgiu. Um primo conservador da família de João ameaçou expor mais, exigindo distância. Ou corta com ele, ou conto tudo aos avós. João enfrentou: não mais segredos. A ruptura familiar doeu, mas libertou. A ruptura com o primo foi o ponto de virada. João, agora mais assertivo, bloqueou contatos tóxicos, focando na família nuclear que o apoiava. A mãe, em visitas a Lisboa, trazia doces caseiros e perguntas cautelosas sobre Miguel. Ele te faz feliz? Indagava. João assentia: sim, apesar de tudo. O pai, por videochamada, compartilhava histórias de juventude, admitindo preconceitos aprendidos. A sociedade muda devagar, dizia. Miguel, grato, retribuía cozinhando jantares portugueses tradicionais. Mas o passado assombrava, sonhos com a traição acordavam João suado. E se acontecer de novo? Questionava em terapia. O terapeuta sugeria: construa confiança com ações. Miguel provava lealdade, sendo transparente sobre tudo. Socialmente, eles navegavam águas turbulentas. Em eventos LGBT no Bairro Alto, encontravam solidariedade, mas fora dali, olhares julgadores persistiam. Uma vez, em um restaurante em Coimbra durante uma viagem, um garçom murmurou insultos. Miguel quis confrontar, mas João conteve: não vale o ódio. Aquela moderação era o preço da maturidade. Profissionalmente, João ascendia na nova firma, projetando pontos sustentáveis, metaforicamente, construindo ligações. Miguel expôs em uma galeria no Porto, com obras sobre a redenção gay. Críticos elogiaram: profundo e controverso. O sucesso mitigava perdas, mas exigia vulnerabilidade pública. Estou na arte, brincava Miguel. Uma crise ética surgiu quando um amigo de Luís contatou Miguel, oferecendo paz por dinheiro. Chantagem renovada. Miguel contou a João imediatamente: não pagarei. Juntos, foram à polícia novamente, fortalecendo o laço. O caso se resolveu com prisão, mas o stress cobrou. João teve ansiedade, Miguel insônia. Em uma escapada para os Açores, Ilha Verde e Pacífica, eles reconectaram, caminhadas vulcânicas, banhos termais. Aqui, longe de tudo, somos só nós, disse João. Miguel propôs: casemos. João, surpreso, aceitou, mas com condições, sem segredos mais. O planejamento do casamento foi discreto, convidando só aliados. A família de João compareceu, a mãe com lágrimas de mistura, orgulho e conflito. A igreja não aprova, mas Deus é amor, justificou ela. O dia do casamento, em uma capela civil em Lisboa, foi simples e emocionante. Votos trocados: eu escolho você, apesar dos erros, disse Miguel. João respondeu: e eu te perdoo, escolhendo o futuro. Amigos aplaudiram, mas ausências doeram, parentes conservadores boicotaram. A recepção no Mirador da Senhora do Monte foi festiva, com fado ao fundo. Mas uma ligação interrompeu: o pai, agora saudável, mandou bênçãos. Estou orgulhoso. A aceitação gradual era vitória. Pós-casamento, eles viajaram para Madeira, onde refletiram sobre o caminho, traição, rejeição, redenção. Pagamos caro, mas valeu, concluiu João. Miguel concordou: o amor vence, mas machuca. De volta à rotina, novos desafios, a adoção. João sonhava com família, mas leis portuguesas permitiam, sociedade questionava. Somos aptos, debatiam. A mãe opôs: crianças precisam de mãe e pai. João argumentou: amor basta. O conflito familiar renasceu, forçando escolhas, prosseguir ou ceder. Eles optaram por tentar, iniciando processo. Burocracia testava paciência, mas unia-os. Miguel, inspirado, criou arte sobre famílias diversas, exibindo em festivais. Sucesso trouxe visibilidade, mas também ódio online. Heróis ou vilões, questionavam haters. João defendia: somos humanos. A pressão social testava limites, mas eles resistiam, pagando com resiliência. Anos após o casamento, a vida de João e Miguel estabilizara, mas cicatrizes moldavam. Eles adotaram uma criança, um menino de 5 anos chamado Tomás, de um orfanato em Évora. A chegada de Tomás trouxe alegria, mas desafios: ensinar sobre diversidade em uma Portugal evoluindo. Na escola, bullying sutil, 2 pais. João explicava pacientemente, enquanto Miguel usava a arte para ilustrar. A família expandida, mãe de João visitava, brincando com o neto, superando dogmas. Ele é uma bênção, admitia ela. O pai, agora avô orgulhoso,
contava histórias do Douro. Mas sombras passadas voltavam. Luís, solto, mandou carta anônima, reabrindo feridas. Não esqueço, escrevia. Miguel ignorou, mas a paranoia crescia. E se ele machucar Tomás, preocupava-se João. Eles reforçaram segurança, pagando com paz mental. Profissionalmente, João liderava projetos ecológicos, advocando inclusão. Miguel tornara-se artista renomado, com exposições em Madrid e Paris. Sucesso custava, viagens separadas testavam confiança. Uma vez, em uma feira em Barcelona, Miguel encontrou um admirador insistente. Ele recusou, contando a João imediatamente. Aprendi a lição, disse. João confiou, mas dúvida sutil permanecia, o preço eterno da traição. Socialmente, engajavam em ativismo, marchas PRID em Lisboa, palestras sobre saúde mental LGBT. Nossa história inspira, diziam sobreviventes. Mas críticas vinham, vocês romantizam traição. João respondia, mostramos realidade. A sociedade debatia, com mídia cobrindo seu caso como exemplo de resiliência ou hipocrisia. Uma crise final veio quando a mãe de João adoeceu. No Hospital do Porto, ela confessou arrependimentos, eu te julguei mal. João perdoou, você evoluiu. Miguel apoiou, cuidando de Tomás. A morte dela foi pacífica, mas deixou vazio. No enterro, parentes conservadores murmuravam, mas o pai defendeu, minha família é assim. A unidade fortalecia. Anos depois, com Tomás adolescente, eles enfrentavam novas questões, identidade do filho. Sou como vocês, perguntava. Eles guiavam com honestidade, pagando com vulnerabilidade. A vida era um equilíbrio de alegrias e custos, amor conquistado através de dor. Refletindo no Tejo, João e Miguel passeavam de mãos dadas. Valeu cada lágrima? Perguntou João. Miguel sorriu, sim, porque nos tornamos melhores. A jornada de traição a redenção moldar almas. Mas a sociedade ainda julgava, casais gays merecem famílias. Eles viviam a resposta, inspirando debates. No fim, a escolha era deles, e o preço, pago com coragem. Foi certo perdoar uma traição em nome do amor, ou isso apenas perpetua ciclos de dor?